Bien. Ahora sí. Gracias. Yo paso iniciar la minha fala, ¿sí? Sí. Buenas, eu sou Adriane Lima, sou educadora popular feminista, eu faço parte de GAFA, que é o grupo de trabalho Ação Feminista Antipatriarcal de CEAR, né, de Conselho de Educação Popular de América Latina e Caribe. Então, eu estou militando inicialmente, primeiramente, em duas grandes atividades, que é uma atividade local da minha região, que é a Amazônia. Eu pesquiso, milito, organizo atividades formativas para que as mulheres entendam a importância de suas práticas de vivências, entendendo vivência como um conjunto de aprendizagens, certo? Hablamos em educação popular de praxis, certo? E a praxis é a relação entre teoria e prática. Pero o feminismo que exercemos dentro de la educação popular feminista é uma vivência que é teoria, que é prática e que é sentimento também. Precisamos sentir a teoria, a prática em nossos dias, né? Então, isso é importante para nós. Então, eu faço um pouquinho isso e também discuto com o grupo de GAFA, com CEAL, que é uma discussão mais ampla da América Latina, onde temos diversos coletivos feministas de Caribe, Argentina, Chile, enfim, Guatemala, vários outros países que discutimos, que socializamos e construímos também agendas conjuntas, certo? Eu também sou professora da Universidade Federal de Pará, que é meu trabalho, onde eu desenvolvo pesquisas, desenvolvo aulas. Neste momento, he conseguido aprovar uma disciplina muito importante para o trabalho que desenvolvo, que é uma disciplina teórica sobre educação popular feminista na Amazônia. E é a primeira disciplina que habla de feminismo dentro da graduação, da formação de educação, de pedagogia. Então, é muito importante este desenvolvimento. Bom, eu faço um pouquinho isso. E também coordeno um grupo de educação, um grupo de pesquisa em educação, gênero, feminismo e interseccionalidade, onde desenvolvemos círculos de saberes, círculos de vivências e atividades formativas para todas as mulheres da Amazônia. E esses círculos têm a ver com dança, tem a ver com formação, com sentimentos, com brincadeiras, tem a ver com o corpo, né? Com o corpo da ancestralidade. Então, vocês trabalham um pouco dessa atividade que é reflexiva, pero também é sentida em nossos corpos, em nossas memórias, em nossas subjetividades. Então, os círculos de saberes e vivências com as mulheres amazônicas são um pouco desses desafios, não? Que é, primeiramente, que essas mulheres possam se permitir vivenciar um espaço que não é a obrigação de suas casas, certo? Geralmente, as atividades acontecem em sábado pela manhã. E nós outras sabemos que sábado pela manhã, muitas das mulheres estão ocupadas com as atividades domésticas, certo? Feiras, supermercado, casa, roupa, sei lá, enfim, muitas outras coisas. Então, nós desenvolvemos
2 atividades por mês, que é uma atividade aos sábados, certo? E é muito complicado porque é um desafio, então, inclusive para as mulheres, se permitirem vivenciar a atividade no sábado, porque sempre as obrigações domésticas as impedem e elas não conseguem enxergar como é também uma ruptura se desobrigar a fazer as atividades neste dia, que se pode fazer outro dia, se pode fazer outra manhã, se pode fazer outros momentos. Então, um dos primeiros desafios é se permitir ter esse tempo, se permitir viver também outra manhãs de sábado que não seja supermercado, feira, atividades domésticas, certo? E nesses círculos que temos, é uma vivência de brincadeira mesmo, de acarinhar, como falamos, acarinhar, acariciar seu corpo, né? Cuidar deste corpo, cuidar desta memória, cuidar dessa subjetividade também, que não é somente um sentimento, que esta subjetividade também é manifestada em seu corpo, em dores, né, em cansaço, em desânimo, em estresse, enfim, outras coisas. E brincamos, né, com o corpo brincante. E é assim que chamamos, não? Corpo brincante, porque brincamos em roda, em círculo, em atividades muito, como se pode dizer. Eu posso mostrar algumas fotos, Nico? Sim, posso? Só um minuto que eu vou pegar. Sí, creo que sí. Para vocês ver como é nossa. Trabalhamos também com a autoimagem de las mulheres, né? Como autoimagem que é uma atividade de construção e desconstrução das imagens que temos em coletivo. Só um minuto que eu vou abrir. ¿Pudiste compartir, Adriana? Sí, estoy mi computadora en momento, yo iba abriendo foto para mostrar a ustedes. No. Bien. Era para ver si estabas habilitada para compartir. Só um segundo, não estou conseguindo. Travou aqui um pouquinho. Então, vocês, quando abrem a foto, eu vou caminhar com minha fala para que possamos continuar, né? Sim. Bem, além destas atividades, que são atividades mensais, também nos organizamos em grandes atividades, em eventos. Ano passado, he organizado com GAFA e os grupos uma atividade que se chama Círculo de Saberes Populares de Mulheres Afro-Latino-Caribenhas. E foi um círculo de 6 dias. Cada círculo temos uma média de 5 mulheres compartilhando suas experiências. E construímos, no total de 20 e algumas mulheres participaram. Nesse círculo, geramos um caderno de educação popular feminista, o primeiro de la GAFA, que é o caderno de saberes e aprendizagens. Porque esse círculo, né, em 2020, porque com a pandemia
com a pandemia, muitas mulheres estão vivendo em situações caóticas. Muitas mulheres estão vivendo um aumento da violência. E é preciso fortalecer os movimentos e os coletivos também de enfrentamento dessa violência. É importante dizer que, por que falamos de educação popular feminista, né? Porque muitas pessoas perguntam, mas lá a educação popular já não dá conta de tudo e etc. Não, não dá, né? Porque recaímos na mesma leitura de homogeneização das lutas e acabamos não enxergando, não vendo, não mirando as especificações que afetam as pessoas, e neste caso as mulheres, e neste caso da América Latina, as mulheres racializadas, como nós outras, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres afro-indígenas, mulheres, enfim, mulheres que estão racializadas pelo sistema colonial. Né? Todas nós outras somos racializadas porque estamos abaixo da linha do Equador. Né? Então, o sul é visto como a periferia do norte. Então, somos experimento e temos como mirada, como visão, o norte como desenvolvimento. E acabamos não enxergando as sabedorias e as aprendizagens que temos em nossos territórios. Então, é importante quando falamos em educação popular feminista, mais do que falar de educação popular, mas trazer para dentro da educação popular o feminismo, porque a sabedoria ancestral também é retida pelas mulheres. E as organizações originárias de América Latina têm uma forte presença das mulheres, uma forte resistência das mulheres. Isso é importante evidenciar também, senão acabamos repetindo alguns erros e algumas falhas do próprio sistema. Então, falar de educação popular não é só falar de prática e teoria, e sim falar de subjetividade, falar de vivência, falar de um corpo vivo, de um corpo que sente, de um corpo aprisionado, de um corpo que é todos os dias vigiado, determinado por um sistema. Não é só a divisão de riquezas entre classes, entre trabalhadores e patrões, mas entender que este sistema também aprisiona corpos, especialmente os corpos racializados, especialmente os corpos negros, né, os corpos não brancos. Então, isso é fundamental demarcarmos enquanto feminismo. E um outro ponto também, porque falamos de educação popular feminista, importante, que o feminismo nos agrega na educação popular. A educação popular de Paulo Freire fala muito bem da importância da história, da importância de falar a partir do lugar do sujeito, a importância das relações, da valorização, da cultura popular, da construção, da criatividade, da autonomia, que isso é muito importante. E nós outras, enquanto mulheres, questionamos que autonomia estamos falando, de que lugar estamos falando desta autonomia, porque é diferente falar de autonomia masculina e diferente falar da conquista de uma autonomia feminina. Não estamos no mesmo patamar de igualdade, não estamos na mesma condição de igualdade, homens e mulheres. Isso também se intensifica quando falamos de outras opressões que incidem sobre os corpos, que é raça, etnia, sexualidade, enfim, outras categorias que vão se colocando. Então, como falar de uma autonomia
e aqui entendendo a autonomia como a capacidade de fazer, como a capacidade de transformar, de agir, né, entre nós outros, de uma mulher que está aprisionada dentro de sua casa, sem condições financeiras, psicologicamente destruída, violentada, seu emocional. Como falar desta capacidade, desta autonomia com esta mulher que não se siente com autoestima para ser qualquer outra coisa, senão lavar, passar, cuidar de filhos e de casa. Então, é difícil falar de uma autonomia por uma mulher que está em situação de violência em todos os sentidos. E estou falando um caso imaginário, sem antes trabalhar especialmente com esta mulher, sua subjetividade, sua espiritualidade, seu corpo, né? Então, e porque nós temos nossos corpos em disputa constantemente, em dominação. O sistema domina nossos corpos. Não é à toa que um homem, um varão, se sente com direito de espancar uma mulher, de matá-la, de violentá-la, de estuprá-la, enfim. Porque ele se sente neste direito quando os ouve não? Porque este sistema, o sistema capitalista também constrói um pilar que incide fortemente sobre os corpos femininos, especialmente os negros. Então, e é nesse sentido que falamos de uma educação popular feminista, porque não é possível falar de categorias importantes que temos em educação popular sem dialogar com as diferenças que existem nas relações entre homens e mulheres, entre outras identidades de gênero, porque não temos o mesmo patamar de igualdade. Se eu, enquanto mulher, não me caracterizo enquanto sujeito, como eu vou lutar contra esse sistema? Se eu, enquanto mulher, ainda me coloco como objeto do sistema, eu não terei força nem condições de questionar o próprio sistema. Então, é importante que o feminismo nos sacuda, nos balance e nos diga: não somos objetos desse sistema. E precisamos nos tornar sujeito, que é diferente do sentimento de um varão, que é diferente do sentimento de um homem. Por exemplo, é muito mais tranquilo para um homem escrever ou assumir atividades intelectuais do que para uma mulher. Para uma mulher, ela tem primeiro que ver como fica a dinâmica de sua casa, de seus filhos, para que possa assumir a dinâmica intelectual de escrita. Escrever para uma mulher é muito mais complexo do que para um homem. Então, não estamos no mesmo patamar. Quando eu digo que é mais complexo, não que seja mais difícil para esta mulher, é porque historicamente para esta mulher foi negado o direito da escrita, foi negado o direito intelectual. Isto em todos, desde o século XIX. Então, a esta mulher não foi delegada, colocada em um lugar de pensar, de produzir. A esta mulher foi colocada em um lugar de tarefas domésticas. Então, historicamente, as mulheres não temos essa atividade. E é muito difícil para muitas, especialmente as que sofreram demais, como se diz, fortemente a escravidão, como as indígenas, como as mulheres negras. Então, é importante pensar também
que escrever a palavra, como se disse Paulo Freire, e dizer a palavra para uma mulher não é a mesma coisa que é para um homem. E aqui podemos mirar que Elsa, a primeira esposa de Paulo Freire, pouco aparece, mesmo Freire dizendo que era sua grande inspiração e etc. Mas onde está Elsa? Quais as produções delas? O que elas ela aí realizado em torno da educação? Porque ela era professora, certo? Era maestra. Então, onde fica Elsa? Quem se destaca como um grande intelectual é Freire, né? E as mulheres negras, e aqui especialmente as mulheres negras estadunidenses, afro dos Estados Unidos, fazem a crítica a Paulo Freire. Bell Hooks, por exemplo, faz uma crítica a Freire porque é uma teoria centrada em lo masculino, é uma teoria centrada em las necessidades de classe, e isso acaba perdendo as especificações importantes que temos, e que este sistema também nos traz, como o patriarcado, a destruição do meio ambiente. E aqui trago um questionamento importante. Por exemplo, qual a importância das mulheres na preservação do meio ambiente, da memória ecológica? Não dá para falarmos solamente de feminismo sem pensar também em alternativas econômicas, ecológicas, sociais que respondam. Porque este sistema econômico neoliberal não nos cabe, não é para nós outras. Nunca foi feito para nós outras. Então, não temos que só falar das violências, precisamos também anunciar, e a educação popular é fantástica. A denúncia e o anúncio, a relação dialética, de desconstrução e construção também. Não se trata, quando falamos de feminismo em educação popular, não se trata de questionar, não se trata de negar a educação popular, se trata de agregar a educação popular. E agregar de uma maneira que avance, porque nós entendemos que a educação popular é um movimento, não está pronta e nem acabada. É um movimento constante, um movimento, uma dinâmica que é capaz de se refazer, fazer, certo? Então, porque é uma capacidade fantástica da educação popular de diálogo, uma outra categoria importante dentro da educação popular. Diálogo. Dialogar também. E nós, enquanto feministas, educadoras populares, também entendemos que esta categoria da educação popular, como é diálogo, também não está na mesma linha de horizonte democrática nas relações entre homens e mulheres. Isto porque, historicamente, somos silenciadas, certo? Por exemplo, eu já estive em uma palestra falando sobre mulheres e um homem, e estava falando sobre as histórias das mulheres, e um homem simplesmente disse assim: agora eu vou transformar a fala de Adriane em uma fala masculina. Ou seja, vou transformar em uma fala objetiva, porque, segundo ele, eu estava falando com muito sentimento, com muita entonação, de envolvimento de las histórias. Então, historicamente, e ainda hoje, somos silenciadas, somos interrompidas por homens. Então, como falar de um diálogo democrático para nós, se este diálogo
não representa necessariamente também condições de igualdade. E aí, mais uma vez, o feminismo vem para fazer esta denúncia. Como falar de diálogo entre homens e mulheres se historicamente as mulheres foram silenciadas? Que historicamente foram negadas. Então, se a história conta a história de homens, não de las mulheres. Onde estão as mulheres nas histórias oficiais? Estão escondidas, estão à margem, né, de todas as histórias. Então, falar de diálogo numa perspectiva de educação popular feminista é também trazer à tona, trazer condições para que essa mulher possa falar dos seus sentimentos sem ser censurada, sem ser questionada, sem ser silenciada por um homem, sem ser sua fala corrigida, certo? É assim ser corrigida. Desculpa meu espanhol, meu portunhol. Então, o feminismo, falar de educação popular feminista é trazer as condições para que as mulheres possam se posicionar sem medo, sem como se diz, sem vergonha, sem peso de passar por ridícula, de ser, enfim, ridicularizada, como somos muitas. Somos colocadas em um lugar de estressada, de desequilibrada, de louca. Somos louca quando discordamos, quando falamos, enfim, como se queira. E creio que a educação popular feminista é um caminho que também está agregando à educação popular novas formas de enxergar categorias já, como é que se diz, solidificadas. Olhar para estas categorias, diálogo, autonomia, a partir de uma perspectiva feminista, é exercer uma terceira categoria de educação popular, que é problematização. Então, se problematizando o diálogo e a compreensão de diálogo e autonomia dentro da educação popular é um exercício que hacemos, é um exercício que tentamos construir, mas não somente teoricamente, como há dito no início, para nós que trabalhamos com educação popular feminista, é importante sentir, é importante se movimentar, é importante sentir em nossos corpos a nossa capacidade de falar, de fazer. Então, o corpo para nós, enquanto feministas, educadoras populares feministas, é extremamente importante. Por quê? Porque nossos corpos são corpos em disputa. E se são corpos em disputa, são territórios em disputa, precisamos aprender a defender nossos corpos. Aprender a entender por que esse corpo feminino é um corpo em disputa pelo sistema. Então, por isso que hablo de vivência. E aí, temos para a força, né, da vivência para a educação popular, que habla de vivência, mas esta não a vivência pela vivência, mas uma vivência que possa nos proporcionar uma espiritualidade, uma cosmovisão, certo? Que todas nós carregamos. A memória das mulheres, que ela aprende com abuelos, com as madres, com as mulheres que vieram antes de nós. Né? Então, esta memória de mulheres também é uma memória histórica que precisa estar
em conexão com este corpo, que precisa também estar em conexão com a sua força, que precisa estar em conexão com sua aprendizagem e com a sua sabedoria. Então, a vivência de los círculos de atividades que proporcionamos como corpo brincante é uma maneira de viver, de falar, de sentir e de se movimentar este corpo. Este corpo é meu. Entender que é meu. Eu tenho este corpo. Eu preciso defender este território. E este território é de memória, é de sabedoria, é de coletivo também. Então, uma outra categoria que é presente na educação popular, que nós entendemos muito perfeitamente no feminismo, é que o coletivo também é indivíduo, né? O indivíduo, ele é parte de coletivo e este indivíduo também é coletivo, porque carrega as memórias, carrega as sabedorias, carrega os sentimentos de uma família, de outro coletivo, eu não sei. Então, entender também a palavra coletivo dentro da educação popular feminista é nos identificar a partir de nossos saberes, de nossas atividades, de nossas nossas lutas, certo? Então, é uma forma de ressignificar o coletivo também. Não um coletivo somente para tal atividade, mas esse coletivo construindo identidade, não só para muitas pessoas, mas também para a própria pessoa, como, por exemplo, as pessoas negras. Como se constrói a identidade das pessoas negras em coletivo, em movimento. Temos uma autora que se chama Nilma Lino Gomes, e ela escreve um livro chamado O Movimento Negro Educador. E porque entendemos que os movimentos, eles nos educam, nos formam também, assim como os coletivos feministas também. Não é necessariamente o uso da palavra feminismo, certo? Pero entendemos características do feminismo mesmo em uma mulher que não se identifica feminista. Então, e por que a importância de se identificar feminista? Porque é uma política, é uma ação, é um enfrentamento que hacemos durante todos os dias. Então, a identificação feminista é para demarcar que existem diferenças patriarcais dentro desta teoria. Por isso que falamos de uma educação popular feminista. A necessidade de dizer que nós estamos no mesmo patamar, né, diante de todas as categorias de educação popular, que as diferenciação. Então, eu não sei se eu falei como o Nico espera. Creio que possamos dialogar um pouquinho também, que eu possa, não sei se é isso, Nico. Bueno, muchas gracias. La idea es poder como compartir un poco, hacer un diálogo, profundizar un poco a partir de las reflexiones que cada uno quiera compartir. Tanto los que estamos acá como los que están en la virtualidad. Si tienen alguna pregunta la pueden sumar al chat, nosotros lo vamos a ir viendo. Y por acá ir sumando, quien quiera preguntar. Yo tengo alguna pregunta. Sí. En realidad son dos reflexiones. Una
Una en relación al proyecto político del feminismo. Alguna vez cuando charlamos, vos hiciste un desarrollo en relación al proyecto político del feminismo y cómo eso le aporta una perspectiva política a la educación popular, por un lado. Y por otro lado, lo otro que me interesa también como una reflexión personal, tiene que ver con que pensar como conceptos centrales al cuerpo, a la autonomía, implica reflexiones sobre ámbitos de la vida individual y colectiva que no siempre han estado presentes en la educación popular tradicional. Y eso implica un desafío metodológico o un desafío pedagógico. Cómo se interpela y cómo se generan procesos de desaprender para aprender, con qué claves pedagógicas o con qué desafíos metodológicos nos encontramos en ese punto. Digo, personalmente yo trabajo con varones en temáticas de masculinidad. Y en muchos momentos nos encontramos con el desafío de cómo generar procesos pedagógicos que interpelen la subjetividad de los varones en una clave de desaprender mandatos de la masculinidad hegemónica, pero eso implica una reflexión sobre una dimensión personal que no es que excede lo colectivo, pero sí se va como al mundo de lo personal. No sé si se entendés la pregunta, pero por ahí iría por lo menos la mía. Eu não sei se eu entendi um pouquinho a pergunta de Nico. É um desafio metodológico, é isto de pensar as categorias, Nico? É um pouco isso que habla? A política de feminismo? Que teu micrófono está um pouco distante. No me escuchas mucho, perdón. A ver ahí. Nada, lo que planteaba es que, el desafío metodológico tiene que ver con qué herramientas, cómo nos desafía un cuestionamiento para pensar la autonomía o para pensar la reflexión sobre el cuerpo en términos metodológicos, ¿no? En términos pedagógicos. Sí. Sí. As teorias feministas de Sul, de Abiyala, sim, trazem o corpo como uma categoria importante de dinamização metodológica. Por quê? Né? Por que falar de corpo como uma categoria importante para nós? Porque a visão que temos de corpo é uma visão sexualizada, certo? É uma visão de uso, é uma visão de objeto, certo? Então, se necessitamos mirar este corpo não no sentido solamente da sexualização, da objetificação de corpo, mas entender este corpo como um corpo ser pensante, sentido, é um corpo que sente. Como diz Fausborda, certo? Ser pensante, sente e pensa. Um ser que sente e pensa também. É nosso corpo, ele sente. Se eu vou dar um toque em vocês, um abraço, certo? Se eu abraço vocês, este corpo vai ter uma sensação, certo? Ou uma sensação agradável, uma sensação desconfortável, uma sensação.
Então, estamos falando de corpo pensante, de corpo sente pensante, como diz Fausborda. Este corpo pensa, este corpo sente. Pero la o corpo Adriane. Popular feminista, porque nossos corpos... Olá. Já caí? Ahí volvimos. Recién ¿Me la última escuchan? parte. ¿Me escuchan? No se escuchó. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. La última Sí. parte no se escuchó. No, no, perdón. Hasta el Yo cuerpo hablo que siente y que piensa, hasta ahí llegamos. um corpo sente pensante, como se diz Fausborda, um colombiano escritor, né, sociólogo. Um corpo sente pensante, certo? É um corpo e é por isso também que a categoria corpo, ela é presente na educação popular feminista, porque precisamos de desconstruir la visión que tenemos sobre los corpos, da erotização desses corpos, e entender que esses corpos são corpos, não só corpos de desejos sexuais, mas são corpos que carregam memórias, que carregam sentimentos, que carregam sabedorias, que carregam, enfim, vivências. Então, o corpo é uma categoria de educação popular feminista fundamental. E segundo ponto, é um ser pensante, certo? É um corpo que sente, que pensa, que, enfim, né, que expressa as emoções. E um segundo ponto também é um corpo em processo de descolonização, né? Um corpo racializado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós outras, enquanto mulheres, fomos colonizadas em nossos corpos também. Se miras uma niña de 11 anos, você vai perceber o quanto ela também tem vergonha de los desenvolvimentos de seu corpo, de los seios, de los pechos, né, de los formatos, como os adultos começam a mirar esta niña, e miram com a visão da sexualização desse corpo. Não é à toa que discutimos a adultização na infância, certo? Então, e esse corpo, a colonização dele, certo? É o aprisionamento deste corpo. Este corpo sendo moldado para atender a um sistema colonial de poder, de dominação, de força. Então, do segundo ponto, por que o corpo é uma categoria importante para a educação popular feminista? Porque este corpo também precisa ser um território de ruptura da dominação, de poder. Não somos propriedade privada do Estado, de los homens, de marido, de filho, certo? Não somos propriedades. E para termos autonomia, precisamos compreender que não somos propriedades. E quando eu falo disso, eu estou falando não somente de uma incidência do sistema, estou falando de um sentimento das mulheres também, porque as mulheres se sentem protegidas quando estão casadas, quando estão namorando, certo? Enamorados de um homem, há um sentimento de dependência emocional também. Então, e que tem a ver
com este corpo que é colonizado, que é moldado por este patriarcado. Então, não estou falando solamente da incidência desse sistema sobre nós outros, mas como nós outros internalizamos essa subjetividade, a ponto de depender subjetivamente, certo, de um outro, e deste outro geralmente é masculino, certo? Então, este corpo é um território em disputa. É um território em disputa, por quê? Porque existe o sistema colonizador, que é a modernidade, e aí falo de modernidade, colonialidade, certo? E existe uma força também que é a sabedoria feminista política coletiva que questiona isto. E aí as lutas pela legalização de aborto, as lutas pelas políticas públicas que possam proteger melhor as mulheres que saem à noite, de noites, enfim. Então, falar de corpo é falar de muitas coisas. De um terceiro ponto, por que falar de corpo é uma categoria fundamental para a educação popular feminista? Porque também tem a ver com saúde mental para nós outras. Quando uma mulher é estuprada por um homem ou por vários homens, hola, ¿no me escuchan? Sí, esa última parte, el tercer punto no te lo terminé. ¿Cómo es el concepto? El tercer punto, sí. O terceiro ponto, a importância de falar de corpo em educação popular feminista, é falar de saúde mental para nós outras, para as mulheres. E aqui vou falar de alguns exemplos. O primeiro exemplo é quando uma mulher é estuprada por um homem ou mais homens, um estupro coletivo, é seu corpo violentado, materialmente violentado. Isto produz uma impotência nesta mulher, uma vergonha, um adoecimento muito grande, ao ponto de esta mulher não ter mais coragem ou desejo de se relacionar com nenhum outro mais. Um outro exemplo, como nossos corpos também têm a ver com a saúde mental de las mulheres. As violências obstétricas que estão ligadas aos nossos corpos. E aí vou fazer o destaque das mulheres negras. Este sistema também elegeu uma vagina, sim, uma vagina ideal social, que é as vaginas brancas, não as vaginas negras. E as mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica, ginecológicas, porque têm vergonha de suas vaginas, que não são brancas. Então, isso também causa um adoecimento mental, causa um adoecimento físico, inclusive. Então, são basicamente 3 pontos importantes de trazer para o debate metodológico de educação popular, o corpo. Eu entendo também que a leitura feita do corpo masculino é diferente. Tem outras opressões também presentes sobre os corpos masculinos. Pero eu vou falar especificamente das opressões femininas que incidem sobre os corpos. Pero creio que o debate de corpo, quando falamos de tabus, de implicações, de limitações, de vergonha do corpo, tem presença nos dois, o masculino e o feminino. E creio que o discutir com o masculino sobre seus corpos é importante também. Pero
vou destacar lá o feminino porque é meu campo de pesquisa, de luta, de ativismo. E eu trago essas três dimensões importantes de corpo fazer parte da dinâmica da educação popular. Pela saúde mental, pela política de enfrentamento descolonial, né, decolonial, e também pela existência da subjetividade e espiritualidade deste corpo. Então, não sei se te respondi, Nico. Sí, se entendió, Sí. pero perfecto. Acá hay un par de preguntas más, o una pregunta cerquita. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, mira, Bien. hay algo que nos llamó la atención con mi compañera y queríamos saber si nos podías, te podías desplazar un poco más de cómo se trabaja la espiritualidad en el movimiento en el día a día. Primero. Segundo, nombraste un par de autoras y autores que no alcanzamos a anotar y nos cuesta mucho como retener el nombre, entonces si nos lo podés escribir en el chat te lo agradecería. Y en cuanto, y esto sí como que, en esto de entender el cuerpo como una máquina, en el entronque entre el capitalismo y el patriarcado, realmente como que la visión que han dado nos pareció como muy interesante, pero como que nos quedó como esas ganas de escucharte un poco más hablar sobre cómo es el trabajo diario con mujeres en cuanto a la espiritualidad y cómo se une ese conocimiento ancestral que estabas comentando en la diaria. Gracias. Gracias. La parte importante da espiritualidade tem uma relação. Eu preciso falar que estas categorias elas estão muito próximas uma das outras. Não são categorias isoladas. Trabalhamos muito próximo, porque quando eu falo de corpo também, quando he hablado do corpo brincante e a busca da ancestralidade, é porque este corpo também carrega memórias, certo? E estas memórias são memórias ancestrais, são memórias espiritualizadas. Por exemplo, temos a espiritualidade não necessariamente dentro de uma instituição religiosa, certo? Mas, por exemplo, a relação que as mulheres têm com a ecologia, com as plantas, as sabedorias que elas têm com as plantas, as ervas, os chás, os tea, né, como se chama em tea, certo? Com as bebidas, né, de tratamento que as ervas que utilizamos. Em Amazônia, nós temos umas mulheres que são benzedeiras, não sei se compreendes. Benzedeiras são mulheres que rezam, certo? E elas usam também as plantas para isso, certo? Então, a espiritualidade como um cuidado também deste corpo. Então, se eu bebo uma bebida de ervas para a dor de cabeça, o estômago, não necessariamente um remédio de farmácia, pela indústria farmacêutica, mas uma receita que abuelo, as madres te ensinaram. Isso também é um processo de espiritualização, de crença, de la sabedoria popular, certo? Como se posso dizer, as lendas, por exemplo, temos em Amazônia muitas lendas relacionadas à floresta. Por exemplo, se eu entro em um rio que não conheço, que nunca he entrado, eu preciso pedir licença para a mãe da água, para a mãe responsável daquela água. Não posso entrar na floresta, em los rios, sem pedir licença para os donos daquele espaço, da floresta. Certo? Então, eu penso, isso é uma construção de uma relação espiritualizada também. Cultuar também outras formas de relação que possam trazer o cuidado deste corpo. Então, quando falamos de dança circular, não sei se compreendes
a dança circular é uma maneira também de trabalhar o corpo e a espiritualidade, que é o bem-estar, que é o bem, né, bem viver, possamos dizer assim um pouquinho. Então, lá trabalhar a espiritualidade é buscar para este corpo alternativas mais saudáveis e que dialogam também com outras memórias, com outras sabedorias ancestrais. Então, é um cuidado. Por exemplo, existe um ritual entre as mulheres negras de quando se está no terceiro mês de gravidez, de embaraçada, se hace uma lavagem de pés desta mulher com flores. Outras mulheres lavam os pés desta mulher que está embaraçada com flores, com girassóis, que é exatamente o mês de consolidação desta gravidez. Então, a espiritualidade que falamos é uma espiritualidade também ligada ao cuidado deste corpo, né? Uma espiritualidade de cuidado, de proteção, de respeito. Respeitar no meu corpo, respeitar a minha sabedoria. Por isso que falamos de corpo-território, né? Corpo-território, que é um corpo com sabedoria, com cuidado, com memória, com ancestralidade, com espiritualidade, com toda a cosmovisão que é possível carregar neste. Então, a espiritualidade que eu estou falando não necessariamente é uma espiritualidade ligada a uma instituição, mas é uma espiritualidade ligada ao cuidado. E não é um autocuidado solamente, é um cuidado que envolve um coletivo. Então, é também olhar para mirar este corpo de minha companheira, de minhas irmãs, com cuidado, com delicadeza. Então, é um cuidado coletivo, né? E uma aprendizagem coletiva também, porque não é fácil, né? É fácil primeiro para nós outras nos desprender e nos permitir tocar em outro corpo. Por exemplo, a lavagem dos pés, certo? Então, se abaixar para lavar os pés desta mulher embaraçada, como é para umas pessoas é simples, para as outras talvez não tanto tocar em outro pé, tocar em outro corpo, né? E também para esta pessoa que recebe os toques, os cuidados. Quantas de nós outras aqui nos permitimos ser cuidadas? Quantas de nós outras aqui permitimos cuidar também de outra mulher? Porque o sistema, o patriarcado nos ensinou que precisamos nos esquecer, cuidar dos homens, dos filhos, e com as mulheres entramos em disputa. Então, quando um coletivo de mulheres e uma cuida uma das outras, é também promover rupturas ao sistema. Não entro em disputa com vocês, não entro em disputa com as minhas irmãs. Somos um coletivo e preciso cuidar desse coletivo. Cuidar de fato, lavar os pés, massagear, sei lá, enfim, o cuidado que aquele círculo nos permite. Dançar, tirar, despir da opressão, despir de los mandos de los sistemas. Então, a dança circular é uma das práticas também que nos permite nos despir um pouco disso. E a refeição também, comer, né, falar, comer juntas, é também um processo de cuidado espiritualizado que hacemos também. Então, a espiritualidade, ela também está conectada ao cuidado deste corpo, né? E que implica em respeito, em limite, em como esse fortalecimento desta matéria, não somente biológica, mas também espiritual. Não sei se te respondi. A autora Nilma Lino Gomes,
que es que hablé. Ahora tenemos algunas, una producción que es muy interesante de una mujer negra, que es sobre las mujeres de las ervas, que es una producción fantástica, linda, que yo puedo enviar para Nico y socializar con ustedes. Son contos de mujeres que trabajan con ervas medicinais, enfim, de todos os tipos, indígenas, quilombolas, negras, enfim, a ancestralidade é muito importante nesta obra. Eu posso enviar para vocês também, se querem. Sí, claro, lo vamos a esperar. Gracias por preguntar, querida. Hola Adrián, un gusto. Hola, soy querida. Ceci. Yo trabajo junto con otras compañeras en la temática de género y mujer desde hace un par de años. Soy la tercera generación, no sé, cuarta de las que contaba el Nico, que han trabajado los temas de educación popular, feminismo y género. Y vos sabés que en tu relato muchas cosas resuenan, pero una de ellas me quedó con el tema de la autonomía. Vos sabés que nosotras hace unos años atrás trabajamos el tema de salud comunitaria en el marco de un proceso de formación con mujeres, y lo abordamos desde la autonomía, desde el autocuidado y desde la autoestima, intentando hacer como un vínculo entre esas tres nociones. Y bueno, fue un proceso bien bonito. El aporte que vos me traes es la noción sobre el tema de la historicidad, en el sentido de qué importante es rescatar nuestros procesos ancestrales, nuestra historia como mujeres, en el marco de un colectivo, y desde ahí hacerlo andar en relación al tema de la autonomía, ¿no? Y que esta capacidad de transformación que vos hablabas involucra el reconocerse desde esos lugares, ¿no? Y qué difícil muchas veces, digo, esos procesos, ¿no? También eso, ¿no? La noción de proceso como importante en lo que desatamos, tiene que estar como con esa ansiedad. Muchas veces nos pasa a nosotros que queremos como avanzar en algunos sentidos, y bueno, muchas veces los procesos de las mujeres y de las compañeras con las que laburamos son otros, y hace falta como acompasarlo. Así que eso, como me traías ese momento cuando hablabas de autonomía, y que son categorías que siguen estando sumamente vigentes, y que hace falta eso, como darle fuerza, sí. Es más que eso, compartir. Las chicas acá me piden que escribas en el chat los autores o las autoras que has dicho. Porque Sí. Está bien, pues no quieren perder la posibilidad de la lectura. Y Cecilia, ¿no? ¿Cecilia? ¿Es Cecilia? Sí. La categoría autonomía es una categoría fundamental, yo creo. Es una categoría, como se dice, que implica grandes cosas, grandes situaciones también, porque la autonomía va a nos exigir, va a nos pedir mucho de nosotras, como creatividad, ¿cierto? La creación de la dinámica de las situaciones. Como você construir, produzir, imaginar, soñar, si no se siente capaces de realizar. Entonces, para mí, la categoría autonomía es una categoría fundamental para nosotros en cuanto mujeres, porque implica en varias otras categorías de la educación popular, que yo no he hablado, mas, por ejemplo, como una mujer que no se siente capaz de hacer, puede soñar. Como ela pode sonhar com uma vida se ela não se sente capaz? Então, se implica diretamente em uma subjetividade. Como uma mulher pode imaginar, criar algo se ela não se sente capaz de fazer?
Entonces, la autonomía es una categoría muy central para nosotros, porque no se trata solamente de la práctica, de la acción, se trata en sentimiento, se trata como nuestros pedacinhos de dores que vivenciamos podem ser reconstruídos, reconectados, como transformamos a dor, né, em alegria. E não estou falando de alegria de fiesta, estou falando de uma alegria de luta, porque a alegria também é uma de nossas capacidades de fazer. Uma pessoa que está contente, que está alegre, realiza coisas muito mais do que uma pessoa que não está. Então, é importante defender a alegria subjetiva de nós outros. Então, para mim, a autonomia ela implica em outras categorias da educação popular, como nossa capacidade de sonhar, como nossa capacidade de lutar, como nossa capacidade de sentir alegria. Uma mulher que não se sente capaz, não tem nem alegria, não se sente capaz de sonhar. Então, por isso que trabalhamos com a palavra brincante, de brincadeira, que é um pouco de trazer a alegria, que pegar esses pedacinhos de dores que carregamos historicamente em nossos corpos, em nossas cabeças, em nossa subjetividade, e transformá-los eles em pedacinhos de alegria também. Alegria em movimento. E a brincadeira, ela é um dos recursos muito importantes para isso. Não brincadeira necessariamente de criança, mas brincar com este corpo, brincar com essa dor, acarinhar esse corpo. Então, a alegria, ela é um dos recursos também importantes para construir a autonomia de nós outras. Eu estou escrevendo aqui os nomes. Sí, va bien ahí. Ajá, está bien. Eu queria comentar um pouquinho isso da autonomia com a alegria também, como parte. O sonho é importante. Não sei se vocês tenham lido livro de Paulo Freire com Amilcar Cabral, Cartas a Guiné-Bissau. E Amilcar Cabral diz assim para Paulo Freire, né? Eu preciso sonhar com Angola, não, uma Guiné livre, né? Que o sonho é parte disso, dessa construção. Aí Paulo Freire diz, mas por que sonhar? Porque sonhar é o primeiro passo que temos de alcançar. Então, quando falamos de um sonho possível, de um mundo possível, é porque sonhamos que é necessariamente possível construir um outro mundo, uma outra sociedade, outras relações. E por que isso? Porque sonhamos também, criamos, imaginamos, projetamos, né? Isto em nossas mentes, em nossas subjetividades. Então, sonhar é importante. E para sonhar, é preciso se sentir capaz, autônomo, sujeito, não objeto. ¿Cuándo vas a venir? Dicen por acá. ¿Cuándo vamos a Muchas gracias. Muchas gracias también. Qué fantástico. Bueno, Adria, muchas gracias. Ha sido muy bonito encontrarte. Ojalá que sea la primera de otros encuentros, que podamos hacer más cotidiana esta dinámica de compartir, aprovechando esta nueva posibilidad que tenemos. Y bueno, nada, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, con nosotras. Eu agradeço bastante a confiança e o convite, a invitação, Nico. Muitas graças também. Muitas graças por me escutar. Muitas graças. Muy bonito.
Bueno, para nosotros también ha sido como muy importante poder generar este espacio en el marco de la campaña de los 100 años de Paulo Freire, en el marco del CEAL, de este espacio que compartimos. Y bueno, invitar para el próximo encuentro que va a ser este lunes, no, el que viene, que creo que es el 13 de septiembre, de noviembre, el 8 de noviembre. Sí, está ahí no cartaz, ¿no? Está en un flyer. Está en un flyer. El 8 Está en de un flyer noviembre, que vamos a estar con el Sí. Alfonso Torres Carrillo hablando sobre educación popular y desafíos de la Sí, educación claro. popular. Espera. Me están tirando acá todo el data institucional. Y agradecer a la plataforma Mercosur por prestarnos el Zoom para poder usar. A las personas que están conectadas, a Juliana, Victoria, a la Delia, le mando un beso a la Delia, gracias Delia. Delia, Juliana, Victoria. Acabo de ver. Bueno, gracias por este espacio. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.